vou chamar a palestrante Betina Tomás Santos. Por favor, Betina. A Betina, ela é fisioterapeuta de formação. Ela tem residência em fisioterapia hospitalar, pelo Hospital Geral de Fortaleza. Ela é mestranda, ela é mestre, aliás. Ela defendeu o mestrado comigo durante a pandemia. O mestrado dela foi o primeiro estudo clínico com capacete Elmo, no Hospital Leonardo da Vinci. Um dos mestrados que eu considero mais relevantes, um dos trabalhos mais relevantes aqui da história da ventilação mecânica no Ceará, talvez no Brasil, porque ele é pioneiro em termos de trazer o capacete para essa realidade. E Betina também trabalha na empresa Xlang. Ela é conteudista da empresa, ela produz material tanto para a plataforma, para o site, quanto nas redes sociais. Isso é muito importante porque integra o conhecimento diretamente de um conteúdo mais denso para uma linguagem mais friendly, mais acessível das redes sociais. E, além disso, a Betina é uma grande amiga e mão na massa. É uma pessoa que lida com os pacientes, tanto pacientes graves de UTI, pacientes em desmame, paciente em fase de transição para casa e assim por diante. Obrigada, muito obrigada pelas palavras. Então, também muito obrigada pelo convite de estar aqui entre os maiores nomes para mim aqui de ventilação mecânica, principalmente domiciliar, que é o Dr. Miguel Gonçalves, né, também. Então, espero que vocês aproveitem essa manhã, esse evento. Sejam todos bem-vindos. E aí, gente, a minha missão aqui para vocês é iniciar, né? O professor Marcelo que falou do suporte respiratório, que é o nosso tema aí ao longo do simpósio, tá? Então, vou reiniciar aí com alguns princípios básicos, porque parece que às vezes a gente esquece quando a gente está à beira-leito, né? Então, é sempre bom a gente relembrar esses conceitos também. Vamos lá. Dar continuidade. Então, já fui apresentada aí pelo professor Marcelo. Nosso tema aqui são estratégias não invasivas no hospital. Então, a gente vai perpassar aí toda por VNI, por ELM-CPAP, por alto fluxo. Então, esse é o meu desafio, passar aí para vocês. Mas antes mesmo de falar desses 3 temas, vai lá na PubMed e olha o quanto cresceu as pesquisas ultimamente desses 3 temas, iniciando pela VNI. Olha aí, só fazendo um breve levantamento aí na PubMed, isso anteontem tinha mais de 5 mil, de 1990 a 2022. Mas olha esse pico aqui. O que foi esse pico aqui para vocês? O que foi? Pandemia, né? Daqui para cá é artigo só de Covid. Né? Então, aqui a pandemia fez com que a gente abrisse os olhos para o suporte ventilatório não invasivo, não só para o paciente também, no desmame desse paciente, mas também para o paciente agudo, né, naquele momento. Logo após, olha o que aconteceu com o alto fluxo, né? Antes da pandemia era aquela briga da gente, né? Cadê a Juliana aqui da LocMed? Vamos mostrar o potencial que o alto fluxo tem. Tem que mostrar, a gente sabe do potencial. E aí a gente, infelizmente, foi ver esse grande potencial no meio daquele tumulto que foi a pandemia, né? E aí a gente vê que o alto fluxo ele passa a ser uma terapia mais recente, óbvio, do que a própria VNI, né? Então, iniciando lá pela pediatria, depois agora aqui se aprimorando mais no adulto, e olha aqui o pico dele na pandemia também, tá? Então, vejam só o quanto essas terapias aí cresceram. O ELMO vai ser por último, porque é o especial, né? Que vocês já sabem aqui. Mas vamos lá iniciar com VNI e alto fluxo. Então, é só uns esclarecimentos enquanto definição aqui em relação ao andamento da palestra, tá? Então, ao se referir, quando eu se referir à VNI, eu vou estar, então, se referindo à terapia de pressão positiva, seja ela BIPAP ou seja ela CPAP. A gente recentemente participou de um congresso da MIB, né, professor? E o professor participou também da SBPT. E o professor Marcelo Amato também ele referiu a pressão positiva mais como aquele modo bilevel, né? E o CPAP seria um modo de pressão à parte. Mas, de qualquer forma, a gente vai seguir unindo esses 2 modos aqui em relação à VNI. Quando eu falo em CENAF, eu vou lembrar, óbvio, daquela terapia de oxigênio de alto fluxo, aquecido e umidificado, que é a grande propriedade aí também do alto fluxo, via cânula nasal, né, com os fluxos aí relatados pelo menos maior ou igual a 30 litros por minuto, ok? Vamos lá, quando a gente passa, só para resumir a parte de benefícios fisiológicos da VNI, eu lembro que eu tenho uma pressão total, eu somo, e dessa pressão total eu tenho uma soma de pressões no sistema respiratório. E essa soma de pressões, ela é o quê? Ela é o trabalho de uma resistência e um trabalho de uma elastância somada. Quando eu tenho uma pressão muscular, que é gerada pelo diafragma, né, eu tenho também a soma, que é lá da equação dos gases, né, da resistência pelo fluxo e da elastância pelo volume corrente.
Por que pensar nisso? Porque a VNI ela vai unir a P20, que é a pressão do ventilador, e a pressão muscular. Tá? Então, aí eu somo e tento vencer essa resistência e fluxo, eu uso aí a equação de gases aí na prática clínica. A partir daí, eu começo a aplicar aonde eu vou aplicar essa pressão positiva, em que tipo de paciente, que tipo de patologia. Então, a gente vê aqui os tipos de insuficiência respiratória. Então, a gente vai utilizar a pressão positiva para insuficiência respiratória. E aí, a gente passa a separar essa insuficiência respiratória, a fazer esse diagnóstico, né? Então, eu vejo aqui, ao lado esquerdo, aqui direito de vocês, né? Então, a gente vê um processo da respiração, que ele é a soma de geração de estímulos elétricos, não é só o pulmão. Então, vai desde lá do estímulo elétrico no sistema nervoso central, a respostas eferentes, né, eferentes e aferentes de nervos, até o transporte de gases. Então, é um processo que perpassa por todo o corpo da gente. E, a partir daí, eu consigo dividir também as hipas em hipercápnicas e hipoxêmicas, né? Lembrando que, na hipercápnica, eu vou ter aquele aumento de PCO2, um pH mais acidótico, e pode também ocorrer de forma secundária a redução da PaO2. Lá na hipoxêmica, eu vou ter redução primariamente de oxigênio, né, PaO2, e o PCO2 ele pode ou não modificar. Ou ele pode ficar alcalótico pela hiperventilação do paciente, ou ele pode ficar neutro. E aí, eu tenho uma classificação aí também da disfunção, que pode ser de bomba muscular, que no caso é a insuficiência hipercápnica, e a outra de hipoxêmica, disfunção pulmonar. Então, vamos iniciar aqui rapidinho pela disfunção de bomba ventiladora, ou seja, hipercápnica. Qual o modo que vocês utilizam na prática para esse tipo de insuficiência respiratória? BiPAP, né? Aí a gente pensa, por quê? Né? Então, aqui, essa é uma simulação também realizada pelo simulador X-Lang. E aqui a gente vê o quê? A partir do momento que eu aplico uma pressão, um IPAP e um EPAP, a diferença desses dois é a pressão de suporte, né? O delta de pressão de suporte. Quando eu aplico essa pressão, olha o que acontece com o esforço muscular. Ele reduz. Então, eu aplico uma pressão inspiratória, o volume corrente aumenta, e a pressão muscular, que é o esforço muscular, ele reduz. E, consequentemente, pela elevação do volume corrente, eu lavo CO2, né? Então, e quais as configurações iniciais do paciente agudo na ventilação, né, que a gente utiliza lá o BiPAP? Então, geralmente, a gente tem recomendado aí um EPAP de 5 inicialmente. Então, veja, são ajustes iniciais. Tá? Então, primeiro, avaliar o paciente, ajustar de forma inicial e depois vai aprimorando de acordo com o tempo. Então, um EPAP aí mais ou menos de 5 centímetros, um IPAP de 15, então fica um delta, aí uma pressão de suporte de 10. Né? Então, definir uma frequência respiratória inferior à frequência do paciente, a gente começa a definir dessa forma. Um tempo INS máximo, pelo menos menor que 1,5, senão vai haver já de início assincronias. Um tempo de subida, geralmente, a gente deixa no padrão, inicialmente, e uma compensação de vazamento ligada. A partir daí, você passa para a disfunção pulmonar. Respira. Né? Aqui eu falo bem rápido, né? Então, qualquer coisa, vocês vão aí me parando aos poucos, tá certo? Aí você passa, como eu falei aqui, para hipoxêmica, tá? E qual é o modo que vocês utilizam? BiPAP ou CPAP, né? BiPAP ou CPAP. Mas a gente está aqui falando também de outro modo, que no caso é focando aqui também no CPAP, tá? Principalmente CPAP por recrutamento alveolar, focando aí em abertura alveolar. E aí, o que eu vejo aqui nas curvas da X-Lang? Uma simulação de CPAP, tá? Então, eu vejo aqui o volume corrente e o fluxo. E o volume ele vai variar de acordo com o aumento ou redução da pressão alveolar do meu paciente. Então, ele depende do paciente. Então, por isso que muitas vezes a gente, está usando BiPAP na COVID. Por quê? Porque lembra que ele aumentou o volume corrente? Se eu aumento o volume corrente num paciente que está hiperventilando com aumento de volume, com áreas de Pendelofts aumentadas, com áreas de extensão, pulmão altamente heterogêneo, o que eu vou causar? Lesão. E aí, causa a PCILI, a lesão infligida pelo próprio paciente. Então, é isso que acontece aí, por isso a escolha aí também do CPAP por essa geração aí de fluxo, variação de fluxo, volume, pela variação de pressão alveolar do paciente.
Vamos lá. Então, quais são os ajustes iniciais para esse paciente? Né? Por exemplo, edema agudo de pulmão. Está lá no consenso. Então, por favor, não inicie. A gente sempre vê, né, aí, em alguns lugares em relação a aumentar de início a pressão. Não é porque o paciente está precisando, você já inicia com a pressão alta. Você precisa, óbvio, deixar a pressão mais baixa e ir acrescentando aos poucos. Não adianta iniciar com a pressão, eu sei que ele vai ficar com 18, com 16, com 15 de PS. Não adianta iniciar assim, porque vai dar um susto àquele paciente. Não sei se, com certeza, a maioria da realidade de vocês, mas os nossos pacientes, eles têm uma limitação de conhecimento em relação à máscara. Muitos nunca viram uma máscara, não sabem nem o que é uma máscara de pressão. Então, quando coloca na cara, já assusta. Eles no rosto aqui, já é um susto muito grande. Imagina uma máscara no rosto com pressão. Então, cuidado aí nessa titulação inicial, tá? O que pode influenciar diretamente aí no vazamento da máscara. E VNI é igual vazamento. Se vaza muito, é placebo que você está fazendo. Então, cuidado aí. Relato de sucesso também, não é nem só relato, é estudos também com EPAP mais alto com o uso de tipo de interface helmet, né, que é o capacete. Então, a maior tolerância aí desse CPAP justamente por não ficar pressionado no rosto desse paciente, ele ficar mais livre, o ajuste dele ser só na cervical, então ele pode conversar, ele pode dialogar, ele pode beber uma água, ele pode ver quem está à frente dele, né? Então, isso é muito bom para o paciente na hora da terapia. Aqui, só trago para vocês mesmos, vocês estão vendo aí nos slides no celular, acho que ficou meio complicado aqui para ver, mas as principais diretrizes aí sobre a insuficiência respiratória de 2011 2017, acabei de encontrar um indiano bem interessante, que ele faz aí um associado dessas duas aí de 2020. E a gente segue aí na VNI, mantendo os padrões por enquanto, mas daqui a pouco vem um consenso, né, professor? Uma nova diretriz aí, se Deus quiser, atualizada, de ventilação mecânica. E aí a gente tem aí a recomendação forte, né, para exacerbação de DPOC e edema agudo de pulmão. E algumas condicionais, que possivelmente aí pode ficar aí também para forte, mas precisa de mais ensaios clínicos, mais estudos como imunocomprometidos, um pós-operatório de pacientes, né, pacientes paliativos, trauma, enfim. E, claro, aqui também ficou meio complicado o slide, mas vocês têm aí disponíveis. E a gente tem que lembrar dos fatores de risco, né? Porque parece que, realmente, como eu falei no início, a gente esquece um pouquinho dos fatores de risco da VNI. E é bem difícil ventilar paciente de forma não invasiva. A gente fala, é muito mais fácil paciente invasiva, porque o paciente está na tua mão. O paciente está sedado, o paciente está aqui, você consegue monitorar, ajustar aqui do seu lado. Paciente não invasivo, você não pode pesar a mão na sedação, senão ele rebaixa, ele é entubado de emergência. Você depende de uma pressão transpulmonar gerada pelo próprio paciente. O paciente está ali respirando, você tem que sincronizar o suporte respiratório com o paciente. Então, é muito difícil. Por isso que eu acho que a maioria de vocês estão aqui para estudar cada vez mais, se aprofundar no assunto, né? Então, aí, os fatores de risco é lembrar que PF menor que 150 é um fator de risco, tá? Se você viu aí seu paciente, PF menor que 50 é um fator de risco aí associado à falha de VNI e mortalidade. Então, aqui a gente tem os fatores de risco em cima e os fatores de risco relacionados à mortalidade. Eu quero focar aqui em um fator recentemente surgido, aí, principalmente na pandemia, né? Veio aí para a gente, é o ACOL. Alguns scores surgiram, muitos scores, e a gente sabe muito bem que a gente não vai utilizar o score sozinho. Sempre é a clínica sempre será soberana. Então, é utilizar um score junto à clínica. Então, aí, já nesse artigo do Brino, que ele geralmente ele dá essas aulas de suporte ventilatório não invasivo, ele já mostra aí, em 2019, o ACO, né, maior do que 5, sendo um preditor para mortalidade de risco para pacientes em uso de VNI, principalmente aqueles a partir de 1 hora de uso, tá? Tá aí ele, né? A gente também tem ele, geralmente a gente deixa impresso, a ACO é o quê? A frequência cardíaca, o pH, Glasgow, PF, frequência respiratória. Então, vejam que são sinais clínicos fáceis da gente coletar à beira-leito. Bem rápido a gente faz essa coleta à beira-leito. Precisando de uma gasometria, se esse paciente está grave, ele vai ter que ter uma gasometria, né? Então, a gente coleta aí a PF também dele.
Aqui é bem rapidamente, só para vocês verem o estudo do ACOL, porque ele fala aqui, ó, os subgrupos, eu achei interessante, subgrupos, que ele categoriza pneumonia, SARA, câncer de pulmão, né, embolismo pulmonar, insuficiência cardíaca. Então, veja a sensibilidade e a especificidade desse teste. Então, é um teste, é um score bom em relação ao quê? A falha de VNI após 1 hora de uso. Então, ele também viu aqui, abaixo, nessa segunda tabela, que quando passa 1, 12, 24 horas e 48 horas, esse score subindo, realmente é um grande risco de falha aqui. Na outra tabela dele, eles colocam quase 100% de risco de falha. Aqui, a gente, óbvio, para facilitar a vida da gente, a gente utiliza os aplicativos. Aqui é um dos aplicativos da Xlang, onde a gente também já tem um ACOL no aplicativo novo, né? Quem tem um antigo, dá para baixar já o novo. E aí a gente rapidamente coloca, ele já dá aqui o resultado, já dá também algumas dicas e alguns links, alguns também interativos no próprio aplicativo a gente também tem, tá certo? E aí já facilita o nosso cálculo aí à beira-lei. Parte para o desmame. E aí? O desmame, geralmente, em todas as apresentações, é um slide, né? O meu também hoje vai ser, mas a gente pode discutir ao longo do simpósio. Mas é uma coisa que eu falo que é bem errada assim, da nossa parte, porque o desmame é a parte mais difícil, né? Vamos iniciar a ventilação, coloca os ajustes iniciais, coloca, desmame, todo mundo fica com a cara. Em que momento? Como? Como fazer? Com quem eu converso? É o que eu faço primeiro, né? Então, eu acho que merece uma discussão aprofundada, de certeza, aí durante o simpósio a gente vai discutir sobre isso daí. Então, geralmente, a gente começa a desmamar a VNI com a frequência respiratória menor que 25, é o que os estudos mostram aí para a gente, com a frequência basal do paciente. O paciente tinha inicialmente 28, um paciente mais obeso, enfim. Por isso a importância da avaliação. Um FO2 aí chegando a 0,40, um pH não acidótico. E se o paciente não tolerar ficar na VNI, colocar o paciente de volta e decrescendo os ajustes de acordo com a tolerância dele, né? Ok?